Inclusive, né, a gente até falou bastante sobre isso também no nosso painel de ontem, falando o quanto o mercado não é o problema do risco, né? O mercado, os agentes econômicos, eles sabem ali operar com o risco. O problema todo grande é toda essa imprevisibilidade e a gente tem ainda muito essa incerteza no cenário externo, até, né, ali sem saber de fato os reflexos das tarifas de Donald Trump, e a gente também tem essa imprevisibilidade interna. Nesse sentido, né, que você traz aqui para a gente, né, que o mercado talvez estaria ou sendo complacente, eu coloco aqui talvez em relação a um termo, né, ou subestimando também um pouco mais toda essa incerteza. E se essa correção vier, né, se de fato a gente ver aí a ficha caindo, vamos dizer, nesse sentido, você acredita que a gente pode vir a ter aí uma correção grande? Isso não está no preço? Como que você enxerga? Sinceramente, Paula, fazer previsão é pedir para errar, né? Não temos a menor ideia, no fundo. Se você olhar, nós tivemos uma determinada correção nos mercados americanos e depois entrou um fluxo de capital comprando em que levou aí o mercado americano para níveis de 55,7 trilhões de dólares nessa semana, que foi a máxima atingida. Então, eu acho que a gente vive um momento em que qualquer queda ainda mostra que há capital disponível para o risco para aproveitar essa queda. Eu acho que a gente ainda está navegando em cenários que a gente precisa entender como é esse novo valuation. A gente aprendeu a analisar valuations das empresas sob uma determinada ótica. Aí vieram as empresas de tecnologia, agora com inteligência artificial, que distorceram todas essas métricas, né? Então, empresas que antes tinham um determinado nível de dívida em cima do EBITDA, tinham um determinado preço sobre lucro, essas métricas foram simplesmente deixadas de lado, alteradas pelo altíssimo valor que essas empresas ganharam. Nós estamos falando de empresas aí que têm praticamente o dobro do PIB do Brasil, né? Nvidia, Microsoft, etc. Própria Apple, né? Ou seja, tudo isso mostra que esses números estão distorcidos. Será essa uma nova realidade para essas empresas ou caberá uma correção? Eu, particularmente, Bruno, começo a analisar que, no meu entender, você tem um cenário que vale uma correção até saudável para esse fluxo de capital, ainda mais quando os juros estão mais altos nos Estados Unidos do que estiveram na década passada e meia. Então, eu acho que é uma ponderação de risco aqui. Você começar a calcular qual é o upside, qual é a possibilidade de ganho, versus o próprio ganho do título de 10 anos americano, que é basicamente proxy para o restante do mundo. Mas, de novo, tudo isso vem colocando à prova os nossos discursos. Os Estados Unidos não entrou numa recessão até agora, a Bolsa continua subindo há bastante tempo. Então, de novo, eu acho que vale a eterna diversificação e ponderação de risco. Mas eu gosto de analisar ainda métricas que, no meu entender, o risco está elevado.